Olá, boa noite. Polícia desconfia de dupla e apreende grande quantidade de crack e maconha. Pais denunciam o próprio filho que vendia drogas pelo buraco do portão. Hoje é o dia do avô e você vai ver como eles mudaram com o passar dos anos. O NTV News desta terça-feira vai mostrar também. Estudantes e professores do IFTM enfrentam uma escuridão para frequentar as aulas no campus de Patos de Minas. Com ciclovias em condições precárias, ciclistas se arriscam entre carros na Avenida JK. Programa Acidente Zero presta homenagem a motoristas de ônibus que não se envolvem em acidentes. Polícia Rodoviária Federal lança campanha para evitar acidentes com romeiros na BR-365. Cresce o número de apreensões de réplicas de arma de fogo em Patos de Minas. E o desespero dos familiares de um jovem de 18 anos que está desaparecido desde a última sexta-feira. Esses são os destaques do NTV News, que está começando agora. A Polícia Militar de Varjão de Minas apreendeu uma boa quantidade de crack e maconha ao abordar um veículo que chegava à cidade. O motorista de 24 anos e o passageiro, um adolescente de 17 anos, são velhos conhecidos do meio policial. Eles foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. O repórter Edivar Santos tem mais informações. Edivar. Olá, pois é, os suspeitos foram presos já na cidade de Varjão de Minas. A Polícia Militar de Varjão teve informações de que eles estariam fazendo tráfico de drogas, vieram até Patos de Minas e estariam deslocando em um veículo para a cidade de Varjão. E quando foi feita a primeira abordagem, eu estou aqui ao lado do sargento Ricardo, que fez a prisão do Douglas de Souza, ele tem 24 anos, e também de um adolescente de 17 anos. Recebemos a denúncia que eles estavam deslocando no sentido da Varjão de Minas, de um Gol vermelho. Como já de conhecimento, que várias denúncias que eles traficam, deslocamos para a rodovia e montamos o cerco, operação cerco-bloqueio, para tentar abordar o veículo. Bom, a informação depois que eles tentaram fugir depois? Sim, foi dada ordem de parada obrigatória para ele, porém, o condutor do veículo Douglas desobedeceu e evadiu o sentido da cidade de Varjão de Minas em alta velocidade. Como é que foi encontrada essa droga com ele? Durante a perseguição ao veículo, eles jogaram essa droga pela janela do veículo. Os militares da guarnição visualizaram, procederam na abordagem, conseguindo chegar na entrada de Varjão de Minas, abordá-los. Depois a gente retornou ao local e localizou a droga jogada às margens da rodovia. Bom, são 212 gramas de maconha e 24 gramas de pedras de crack. E estão fazendo aqui um cálculo que, se fracionadas, renderia aí cerca de 100 pedras de crack aí para comercialização. A ideia deles seria vender essa droga na Varjão? Com certeza. Há várias denúncias de que eles fazem o tráfico em Varjão e São Gonçalo do Abaeté. Então, assim, há um tempo que a gente já vem tentando abordar esses infratores aí em flagrante. O Douglas, de 24 anos, ele já é velho, conhecido de vocês aí no meio policial, inclusive tem diversas passagens, né? Ele tem diversas passagens por crimes diversos, né? E o menor também. O menor também tem inúmeras passagens por tráfico, receptação, ameaça, lesão corporal, tem bastante. Com 17 anos ele já tem bastante passagens. Obrigado, sargento Ricardo. Bom, e ambos, tanto o Douglas de Souza, de 24 anos, quanto o adolescente de 17 anos, conduzidos, portanto, até a Delegacia de Polícia Civil, aqui em Patos de Minas. Edivar Santos para o jornalismo da NTV. E nesta manhã, em Patos de Minas, a Polícia Militar prendeu um jovem de 25 anos, também por tráfico de drogas. Foram os próprios pais do autor que fizeram a denúncia. Eles foram ameaçados. Diversos tabletes de maconha e uma balança de precisão foram apreendidos. Francisco de Assis Rocha, de 25 anos, foi preso por tráfico de drogas após uma denúncia partindo do próprio pai dele, na Avenida Deputado Binga, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. A Polícia Militar recebeu a ligação via 190, onde os próprios familiares desse cidadão
denunciavam que ele estava praticando tráfico de drogas na residência deles, né? E não mais conseguindo conviver com aquela situação, né? Eles resolveram denunciar. Foram apreendidos 140 gramas de maconha e uma balança de precisão. Francisco já possui passagens por tráfico de droga e furto. A Polícia Militar deslocou até o local, né? Onde foi localizado lá 140 gramas de maconha e uma balança de precisão, né? Por esse motivo, ele foi conduzido na condição de preso por tráfico de drogas, né? Inclusive ele já tem passagem aí por furto e também por tráfico. A Polícia Militar orienta a população a fazer denúncias em casos suspeitos. A participação da comunidade é muito importante, né? E as ações exitosas que a Polícia Militar vem tendo em diversas áreas, e principalmente na questão de tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo, na cidade de Patos de Minas, tem grande participação da comunidade. E um homem de 28 anos foi preso em uma situação inusitada nesta segunda-feira em Patos de Minas. Após furtar uma grande quantidade de shampoos em um supermercado, ele tentou fugir e acabou provocando uma tremenda sujeira. Wallace Antunes de Oliveira teria chegado ao supermercado e colocado 2 condicionadores e 12 shampoos em uma sacolinha. Após isso, os produtos foram escondidos debaixo do blusão que ele usava. O crime foi publicado na rede de comércios protegidos e militares que estavam próximos ao local começaram o patrulhamento e conseguiram encontrar o autor no bairro Padre Eustáquio. Ele tentou fugir pulando o muro. Fazendo força, o Wallace acabou fazendo cocô na roupa. E o pior, que sobrou também para os policiais. Ele ainda resistiu à prisão, tentou tomar a arma de um militar e os policiais tiveram que usar de técnicas para contê-lo. Após a prisão, os policiais foram obrigados a usar uma mangueira de uma residência vizinha para limpar toda a sujeira. Os militares também precisaram interromper o trabalho para trocar a farda. Segundo os policiais, o autor é da cidade de Uberlândia e já possui outras passagens. Após ser ouvido, ele pagou fiança e foi liberado. Em instantes no NTV News você vai ver o apelo de um morador para melhorar a iluminação no acesso ao IFTM e vai saber como fazer parte do programa Unipan Sênior. As inscrições estão abertas. Após um ano sem o registro de casos de sarampo, a circulação endêmica do vírus da doença foi considerada interrompida no país, conforme informou hoje a Organização Pan-Americana de Saúde da Organização Mundial de Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a expectativa é que até o fim de 2016 o Brasil receba o certificado de eliminação do sarampo pela Organização Mundial da Saúde. E por falar em vacina, a Dengvaxia, primeira vacina contra a dengue disponível no Brasil, vai custar de R$ 132,76 a R$ 138,53, segundo o anúncio feito nesta segunda-feira pela Anvisa. A partir de agora, ela poderá ser comprada por hospitais e clínicas particulares. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há uma previsão de compra para o Sistema Único da Saúde. A Dengvaxia é produzida por um laboratório francês e é uma imunização para os 4 sorotipos existentes da doença. O problema já foi mostrado aqui no NTV News, mas continua sem solução. A falta de iluminação na estrada de acesso ao campus do IFTM em Patos de Minas põe estudantes e professores em risco. Os moradores das imediações também estão incomodados com a situação. A rua é a que dá acesso ao chacreamento e ao Instituto Federal Tecnológico. O local tem bom movimento, principalmente de veículos, mas passar por aqui à noite tem sido um risco. É que, apesar dos postes de energia elétrica, não há iluminação em todo o trecho de cerca de 800 metros na rua. Seu Delton mora em uma chácara próxima e passa por aqui diariamente. Isso aqui sempre teve os postes aqui, mas nunca teve lâmpada, né? Nunca tem iluminação, então sempre tem movimento aí de aluno, de alguns pedestres passa por aqui, e eu acho que está fazendo falta isso aí, já tem um bom tempo que o poder público acho que não olha por esse lado aqui, né? Eu acho que está passando de hora, apesar que me falaram que já tem uma ordem de serviço assinada para resolver esse problema aí, mas até por enquanto está em vão.
E o problema da falta de iluminação aqui já foi mostrado em nossos telejornais no mês de abril. Estudantes do IFTM e pais também reclamaram da falta de segurança e iluminação. É um trajeto longo, muito perigoso, o mato está muito alto, tem construções, tem galpão, né, ao lado da estrada, então a gente fica assim receoso com as coisas que andam acontecendo. É muito sério e o perigo é realmente alarmante, é muito perigoso, tanto de noite quanto de dia, porque eu como aluna sei, eu faço esse trajeto todos os dias e é muito perigoso, tanto a questão da iluminação quanto a distância. Mas passados mais de 100 dias, nada ainda foi resolvido e o local continua assim, às escuras. Seu Delton está preocupado com a segurança. A gente que passa aqui de carro, até que não faz tanta falta, mas a gente vê assim as reclamações e o pessoal que mora aqui embaixo também. Tem criança, tem mulher aqui transitando aí à noite com criança, ou às vezes até gente fazendo caminhada à tardinho, ou escurecendo, vamos dizer assim, né? Às vezes, normalmente acontece de pessoa que trabalha à noite está passando por aqui, que a gente vê muita gente transitando à noite de bicicleta, então o escuro está mais vulnerável, igual esses casos estão acontecendo aí. Está perigoso. Está perigoso, então. Eu acho que tem que tomar uma providência aí, né? E para completar o problema, o asfalto da rua foi cortado para a instalação de uma rede de água. O recapeamento não foi feito e a poeira tem também incomodado quem passa por aqui. Eles fizeram uma melhoria, não sei se foi a Copasa, que fizeram essa melhoria aqui. Acho que foi uma rede de água e arrebentaram o asfalto aí, jogou terra na vala e aí a poeira ficou, né? E não veio fazer um recapeamento, uma massa asfáltica por cima aí. Normalmente a rua ali é estreita. E tem essa oficina aqui, que tem um movimento de caminhões aqui, carreta principalmente, que quando encontram uma com a outra aí, não dá para passar as duas. Alguém tem que esperar de lá ou de cá. Então, sempre tem esse problema e a gente está vendo isso aí, a gente está vivendo isso aí. O morador pede providências. Está precisando é que eles verifiquem isso aí, porque cortaram o asfalto e não consertou, né? E a gente fica aí na mercê disso aí, fazendo falta para a gente. Uma boa notícia para quem já passou dos 50 e não quer ficar parado. O Unipan Sênior está com inscrições abertas para a formação de novas turmas. A repórter Michele Marques tem mais informações. Michele. Já estão abertas as vagas para o segundo semestre do Unipan Sênior. Aqui ao meu lado, a coordenadora do projeto, Mayra Rodrigues. Mayra, as pessoas interessadas já podem procurar aqui o Unipan. Isso, Michele, nós estamos com as inscrições abertas até sexta-feira. O aluno ele deve comparecer pessoalmente, trazer os seus documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço, um atestado médico falando que ele pode fazer alguma atividade física, o valor referente à primeira parcela, né, e efetuar a sua inscrição. Tem um número de inscritos para esse curso? Não, nós não temos um limite de vagas. Apenas algumas oficinas que nós temos sim um número limitado, como por exemplo o yoga, o pilates, a culinária, a oficina de memória. Essas sim nós temos um limite de vagas, as demais não. Quanto mais alunos, melhor. A gente vê que tem mais de 20 oficinas disponíveis para essas pessoas. E qual que é o valor dessa matrícula, Mayra? Então, a matrícula é R$ 88,00. O nosso curso ele tem um valor de R$ 440,00 por semestre, que é dividido em 5 parcelas. Então, a matrícula já é referente à primeira parcela. As demais são distribuídas ao longo do semestre. E, Mayra, a primeira aula será iniciada agora, no mês de agosto? Isso, no dia 2 de agosto nós temos nossa aula inaugural e nós estamos esperando todo mundo aqui no Unipan para fazer a sua inscrição. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só entrar em contato pelo telefone 38230320 ou vir pessoalmente aqui no Unipan, que nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas. O Unipan também está disponibilizando o curso de pós-graduação em empreendedorismo. As aulas terão início no mês de agosto. A situação econômica do Brasil afeta diversos setores, assim tornando o mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Dessa forma, as pessoas estão em busca de oportunidades. Pensando nisso, a Unipan teve a ideia de oferecer aos profissionais uma pós-graduação de empreendedorismo. A ideia surgiu através das atividades realizadas no projeto Oceano, o qual desenvolve negócios de alto impacto. O Oceano ele provocou isso, né, como provoca isso através da incubadora também, onde as pessoas começam a
a verificar com outras pessoas, com outros pares, com pessoas de outra formação, a necessidade de colocar esse produto no mercado. E a gente verificou que tinha ideia muito boa, ela tinha uma validação, só porque depois parava. Né? E as pessoas, e agora, o que eu faço? Né? Então, o curso de pós-graduação em empreendedorismo de alto impacto tem esse objetivo, de você alavancar a sua ideia e que ela seja transformada em um negócio real e de verdade, com retorno financeiro e econômico. O curso é voltado para as pessoas que possuem superior completo. A especialização é perfeita para profissionais que desejam assessorar empresas inovadoras, tais como economistas, administradores, advogados e dentre outros, que necessitam entender melhor as demandas e linguagens deste mercado. De acordo com uma pesquisa divulgada por uma empresa especializada em consultoria de carreira, cerca dos 68% dos profissionais atuantes no mercado de trabalho têm uma ou mais especialização, contra 22% que ainda não possuem e buscam as mesmas oportunidades. O reitor da Unipam acredita que as especializações são peças fundamentais para o futuro profissional. O novo curso, por exemplo, é uma forma de incentivar e reconhecer ideias brilhantes. Aquelas pessoas que têm alguma ideia ou que desejam desenvolver ideia na área de inovação e tecnologia, quer que o seu produto, o seu serviço seja realmente diferenciado do mercado, foi com esse objetivo que a gente desenvolveu essa pós. Porque durante o curso, as pessoas desenvolvem essa ideia junto com alguns professores, que aí nós direcionamos essa ideia para o mercado. Como se trata de um tema extremamente novo, essa parte de inovação e tecnologia, a gente está trazendo vários professores que já têm uma experiência muito boa, pessoas que já trabalham com aceleradora, ou seja, o que é essa aceleradora? Ela tem o objetivo de acelerar a sua ideia para que ela te traga resultados financeiros, econômicos e outros resultados também que você deseja naquilo que você está criando. O curso tem uma carga horária de 390 horas. As aulas iniciam no dia 20 de agosto deste ano. A previsão do término em fevereiro de 2018. Ele está disponível na internet, todas as informações necessárias que as pessoas necessitam, ou mesmo procurar aqui o Unipam, através da Secretaria do Curso de Pós-Graduação, que a gente tem todas essas informações detalhadas. A gente vai para o intervalo e na volta vamos mostrar a situação precária das ciclovias da Avenida JK. E vamos falar do Dia dos Avós e das mudanças desse público ao longo dos anos. O Núcleo de Infraestrutura, criado pelo governo federal para definir as políticas a serem implementadas no setor, apresentará em 20 dias uma lista de obras consideradas prioritárias e que possam ser concluídas com investimentos de até 10 milhões de reais. Segundo o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, as obras estão incluídas no PAC e englobam todos os setores de infraestrutura, desde rodovias até assentamentos urbanos e melhorias de infraestrutura urbana. As ciclovias da Avenida JK estão em condições precárias. Alguns trechos permanecem intransitáveis, obrigando os ciclistas a disputarem espaços com os carros. O risco de acidentes é grande. Por ser uma das principais avenidas da cidade e ter uma movimentação intensa, deveria oferecer uma melhor estrutura e segurança aos pedestres e ciclistas que passam por ali. Mas a situação é contrária e tem assustado a população com a falta de manutenção. Passo bastante aqui. Todos os dias? Todos os dias. E o que você está achando do estado da ciclovia? Aí é péssimo, isso que é um risco o carro pegar a gente ou a moto. É porque muitas vezes você tem que sair da ciclovia para ir para o meio da rua. Isso. Isso aqui está muito perigoso. Está bastante mesmo. É uma cidade que deveria preservar mais essa questão do ciclismo, assim, que a ciclovia está precisando de ser revitalizada, e a gente viu que a cidade não era assim, que nos últimos tempos que tem ficado nesse estado, está precisando de uma reforma, né? Alguns trechos estão tão sujos e danificados que se tornam um desafio para os ciclistas passarem por aqui, se vendo obrigado a dividir espaço com os carros nas ruas, gerando ainda mais riscos de acidentes.
A maioria das vezes eles deixam o mato crescer ali no canto e impossibilita a passagem do ciclista no lugar que é a passagem dele. Então a gente tem que ficar vindo aqui, dividindo espaço com os carros, que é bem perigoso, que a maioria não respeita também. Então fica uma situação bem difícil. À noite, esses buracos e toda sujeira se tornam verdadeiras armadilhas para os ciclistas em toda a extensão de aproximadamente 10 quilômetros de ciclovia da avenida. E os usuários da via pedem uma providência. A gente precisa do lugar porque, como é que vai dividir com o carro? A maioria dos caras não respeita, então fica difícil da gente pegar e andar aqui. Temos muitos idosos, crianças e os ciclistas mesmo que passam por aqui, que gostam de estar pedalando durante a tarde aqui. Isso gera um certo transtorno, né, para quem está passando pela região. Quando o assunto é altura, o homem da Holanda e a mulher da Letônia ficam por cima de todas as outras nacionalidades, é o que aponta um novo estudo. O holandês médio tem hoje 1,83 m de altura e a mulher letã alcança 1,70 m de altura. A pesquisa publicada na revista científica eLife mapeou tendências de crescimento em 187 países desde 1914. O homem brasileiro tem uma média de 1,73 m de altura e a mulher de 1,60 m. A estatura média do brasileiro teve crescimento de 8,6 centímetros desde 1914. Hoje é o Dia dos Avós, mas quando a maioria das pessoas pensa no assunto, lembra, de um modo em geral, de velhinhos simpáticos, daquela comida gostosa feita pela avó. Doce engano. O perfil está mudando. Hoje tem muito avô e avó descolados por aí. É o que mostra a repórter Lorena Mendonça. Quem vê a Branca se aprontando tão jovem, nem imagina que a bancária já é avó. 47 anos, 2 filhos, 3 netos. E entre o trabalho, as viagens e as corridas, não é que ela arranja um jeitinho de ficar com as crianças. Nos fins de semana que os pais liberam, eu fico com os 3. Então eu gosto muito de sair com eles. Os pais não gostam não, mas eu levo nos fast food, que eles gostam, né? Ela admite ser aquela avó moderna. Eu sou uma avó bem participativa, que curte muito os netinhos, que gosta de fazer aventuras com ele, participar. Com o passar das décadas, as avós foram ficando mais modernas mesmo. Um reflexo da própria sociedade, que também evoluiu na mesma direção. A modificação do comportamento da mulher é que é o foco para a gente seguir e ver, até chegar no comportamento da avó de hoje com os netos. Por exemplo, a avó de hoje brinca com o neto na informática. Isso é impensável antigamente. Ela precisa entender um pouco, né, de computador, dessas coisas, porque o neto vai estar demandando isso. E quando 2 gerações de avós se encontram, essa é a dona Anita, 93 anos, 49 netos, 27 bisnetos. A Maria e a Eliane também são vovós. Cada uma com o seu jeitinho cuida dos netos. A dona Anita é aquela matriarca tradicional. Faz café, faz bolo, biscoito. Faz tudo pra ele. Todas as vontades deles. Hein? Faz as vontades dele? Faz. Doce. Já com a Maria, não tem essa de cozinha, não. O negócio é diversão com os netos. A gente sai, passeia, vai ao shopping, a gente vai ao clube, né? Por exemplo, as festinhas da escolinha dele eu vou. Hoje em dia é muito difícil ser avó. Por quê? Eu trabalhando até hoje. Então fica muito difícil de eu querer dar amor, dar mais incentivo. Para a especialista, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a relação delas com os filhos mudou. E, naturalmente, a alteração acompanha no relacionamento com os netos. Hoje, a avó fala assim, ó, minha filha, eu vou passar aí para pegar o meu neto para a gente ir no cinema. Pensa, era impensável isso.
na década de 50, 60, etc. A mulher saía com o marido, com os filhos, não sai. Jamais irá buscar um neto para assistir um desenho animado. Ela não tinha locomobilidade, digamos assim, e nem permissão social para isso. Hoje é diferente. E os pais dessas crianças esperam esse comportamento das avós. Eu gosto de brincar, de pular, sabe? Lá em casa tem uma rede, coloca o meu netinho na rede. Os avós eram muito bons, muito amigos da gente, mas eles não faziam o que a gente faz com os netos hoje. Né? A gente carrega, a gente tenta andar, a gente brinca, a gente pula. Os avós não aguentavam fazer isso. Então a coisa é muito diferente. Pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. No próximo bloco do NTV News, nós vamos mostrar o aumento nas apreensões de réplicas de arma de fogo e o apelo dos pais em busca do filho que está desaparecido desde sexta-feira. As vendas do setor de supermercados subiram 0,07% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados, divulgado hoje, em junho, houve queda em valores reais de 1,03% na comparação com maio. Na comparação com junho do ano passado, porém, houve alta de 1,67%. Já está disponível na página do Tribunal Regional Eleitoral o sistema Denúncia Online para a denúncia de propaganda eleitoral irregular feita nas ruas ou na internet. Também poderão ser denunciados os casos de propaganda extemporânea, ou seja, as que ocorrerem antes do dia 16 de agosto, data marcada pela legislação para o início da propaganda eleitoral em geral. Nas últimas eleições municipais em 2012, o número de denúncias recebidas por meio do sistema chegou a 11.661. Depois de registrar um crescimento nas apreensões de armas de fogo, a Polícia Militar convive com um aumento também das apreensões das réplicas de revólveres e pistolas. Muito semelhantes às verdadeiras, as réplicas são utilizadas em assaltos. Muito semelhante às armas verdadeiras, as réplicas são usadas principalmente em roubos. São muito parecidas com as armas reais, né? Eles aproveitam dessa dificuldade de diferenciar uma da outra para estar praticando aí o furto e principalmente o roubo. Em todo o estado, o recolhimento de réplicas pelas forças policiais aumentou 22,8% de janeiro a junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2015. A estatística sobe para 28,1% na região metropolitana de Belo Horizonte e 34,5% na capital. Em Patos de Minas, de janeiro até o momento, foram apreendidas 17 réplicas. No ano passado, nessa mesma data, 11. A gente vê que devido também ao aumento no número de apreensões de arma de fogo por parte da Polícia Militar, eles estão buscando o simulacro como recurso para estar praticando esse delito. O número é crescente. As imitações de pistolas são as mais comuns. A que mais se assemelha à pistola .380. Devido à semelhança entre as armas, a Polícia Militar orienta a população. Independente, né, se for ou não uma arma real ou se for um simulacro, a orientação é a mesma, de que não reaja, mantenha a calma, evite movimentos bruscos, né, procure identificar características do autor e na primeira oportunidade você repassa à Polícia Militar para que nós possamos estar identificando esse autor e retirando essas armas e ou simulacros de armas de circulação. Mais da metade das apreensões de armas que têm sido feitas aqui, principalmente em Patos de Minas, tem a participação da denúncia anônima. Nós temos essa grata satisfação aqui em Patos de Minas de termos uma incidência, uma participação muito elevada por parte da sociedade com relação às denúncias, não só de armas, mas também de drogas. A família de um jovem de 18 anos está desesperada em busca de informações.
O rapaz está desaparecido desde a última sexta-feira, quando saiu de casa para ir ao velório de um amigo. O senhor Leomar Geraldo e sua esposa estão sem dormir há 4 dias, preocupado com um de seus filhos, que está desaparecido. Gabriel Caetano dos Reis, de 18 anos, saiu para o velório de um amigo, assassinado na noite de quinta-feira, e não voltou mais para casa. Aconteceu um assassinato lá no Boa Vista, né? Foi na quinta-feira. E meu menino estava junto com esse menino que morreu. Estava ele e o outro, um tal de Felipe. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira, no velório, meu menino desapareceu, não apareceu em casa até hoje. Então a gente está preocupado. Mas a mãe dele não come, não dorme. A gente quer ver ele, ver se está vivo. No momento do desaparecimento, Gabriel estava de boné, camiseta e bermuda. O jovem possui uma tatuagem no braço esquerdo. Ele está de boné amarelo, uma blusa preta polo e uma bermuda colorida. Mas brinco, tatuagem? Tem uma tatuagem no braço. De acordo com o senhor Leomar, seu filho nunca fugiu ou ficou fora de casa sem dar notícias à família. Não, assim, esse tempo todo não. Ele saía, mas ficava um dia, só porque sempre dava notícia, né? Nossa preocupação é que ele entrou dentro desse carro, né? Então a gente está preocupado por causa disso. O pai de Gabriel já foi à casa de amigos e também do tio da vítima, que teria saído de carro com ele durante o velório, mas ninguém sabe o paradeiro do jovem. O caso já foi encaminhado para a polícia e agora o senhor Leomar pede também a ajuda da população para encontrar Gabriel. Tem testemunha que viu eles entrando dentro de um carro do tio da vítima. Sabe porque uns falam uma coisa, outros falam outra. Aí eu encontrei o tio da vítima e falou, não, eu deixei seu menino lá perto do PTC. Sabe porque meu menino até hoje não apareceu, porque tem 4 dias. Quem tiver uma notícia dele, ligar, né, na polícia ou para mim. 99833653. Porque a gente está preocupado, a gente quer vê-lo. E liga para a gente. Repetindo então, o telefone do pai, Leomar Geraldo dos Reis, é o 999833653. Daqui a pouco, o motorista de ônibus urbano com acidente zero recebe homenagem e a campanha da Polícia Rodoviária Federal para garantir a segurança dos romeiros. A Caixa Econômica Federal tem 3 bilhões e 800 milhões de reais para financiar a compra da casa própria pela linha Procotista FGTS, uma das mais vantajosas do mercado. O banco conseguiu autorização do Conselho Curador do FGTS para realocar recursos entre as faixas da linha e passou a contar com 1,5 bilhão para aprovar novos contratos para moradias entre R$ 225 e R$ 500 mil. Os financiamentos para esta faixa de valor de imóveis estavam interrompidos desde abril. Motorista da concessionária de transporte urbano de Patos de Minas, que não se envolve em acidente, recebe homenagem. É uma iniciativa para conscientizar a categoria e para promover a paz no trânsito. A cerimônia Acidente Zero vem sendo realizada há 9 anos na empresa de transporte coletivo Pássaro Branco. O intuito é homenagear os motoristas que não se envolveram em nenhum acidente durante o trabalho. A gente queria achar uma maneira, né, de estar presenteando aqueles que mais se destacavam. Então nós criamos esse prêmio, né, e o pessoal tem aceitado ele muito bem e todo mundo leva com muito carinho aí, né, na condução para que ele possa estar recebendo o prêmio. Durante a oportunidade, 6 profissionais foram homenageados. Dentre eles, o motorista Vilmar Máximo Ferreira. Ele recebeu pela 7ª vez a homenagem e a premiação. Vilmar trabalhou 3.563 dias sem ter se envolvido em acidentes de trânsito. Eu fico feliz, né, de ter essa sorte, que o trânsito de Patos sabe que é muito difícil, né? E de estar sendo premiado assim, nesse dia, né? O segredo é sorte, né? Acho que todo mundo é profissional, todo mundo trabalha praticamente igual, né? Então é um pouquinho de sorte, né? Conta com a sorte. Clênio Moreira de Melo trabalha 5 anos na empresa. Ele recebeu pela 2ª vez a premiação
por trabalhar 1.489 dias sem ter se envolvido em acidentes de trânsito. É uma grande homenagem e um grande incentivo. Há vários obstáculos todos os dias e a gente tenta sempre fazer o melhor para que possa atender as pessoas, os passageiros, da melhor maneira possível, né? A ideia de homenagear os profissionais tem se tornado uma forma de reconhecimento e incentivo. É um incentivo não só para eles como profissional, né, e para nós, via de regra também, para que a gente possa cada vez prestar um serviço melhor à população. Em 2016, o Brasil sediará de 5 a 21 de agosto os Jogos Olímpicos e, posteriormente, entre os dias 7 e 18 de setembro, acontecem a Paralimpíada. Por esta razão, é fundamental que turistas que forem acompanhar os Jogos mantenham o cartão de vacinação atualizado, já que irão ter contato com pessoas de vários países, sendo que algumas doenças que não circulam mais no Brasil são endêmicas em outras regiões, como o sarampo e a rubéola, por exemplo. Para atualizar o cartão, adultos e crianças devem se dirigir à unidade de saúde mais próxima de casa. O mês de agosto é também de festa para a padroeira Nossa Senhora da Abadia. Muitos devotos fazem romaria para pagar promessas. A viagem é pela BR-365 e, para garantir uma viagem tranquila, a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar a segurança. A festa de Nossa Senhora da Abadia atrai milhares de peregrinos todos os anos. E para dar mais segurança nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas e Uberlândia dará início à Operação Romaria 2016 a partir do dia 1º de agosto. A operação começa dia 1º de agosto às 18 horas. Vai envolver forças policiais aqui de Patos de Minas e Uberlândia. É uma operação conjunta, tendo em vista que o trecho que vai ser atingido pela operação, que a gente vai intensificar o reforço na fiscalização e orientação dos romeiros, é aqui entre o Trevo da Pipoca, no quilômetro 407, até o perímetro de Uberlândia, que é o quilômetro 610. A operação vai envolver policiais de Patos de Minas e de Uberlândia. Vamos disponibilizar o maior efetivo possível. No entanto, a gente está atendendo também a demanda das Olimpíadas, né? E isso consumiu alguns policiais, mas não vamos medir o esforço para garantir a segurança, assim como foi garantido no ano passado, graças a Deus, sem óbito. Mas é de extrema importância a colaboração de todos que forem pegar a estrada, sejam peregrinos ou motoristas. A PRF dá algumas dicas de segurança. A gente quer cuidar da vida de todo mundo que vai trafegar nessa rodovia 365 e que esse tráfego seja feito de forma segura. Para isso, a gente orienta que os romeiros sempre andem em fila indiana pelo contrário do fluxo dos veículos, né? Sempre visualizando no horizonte, no caminhar, a gente orienta que preste atenção no fluxo, porque muitas pessoas que aqui trafegam não conhecem essa nossa tradição de romaria, não sabem nem mesmo os motivos religiosos desse caminhar, né? Então é necessário ter bastante atenção, evitar caminhar ouvindo música e se focar nessas músicas, prestando atenção em redes sociais como WhatsApp, Facebook, e prestar atenção exclusivamente no trânsito, principalmente nos nossos trechos cujo acostamento é muito estreito ou às vezes até inexistente. Quando nesses trechos onde inexiste acostamento, a orientação é que ande até na terra. Então a pessoa se prepare para essa dificuldade, porque eles vão encontrar essa dificuldade. E o romeiro deve transitar o mais próximo da borda da pista possível. A roupa apropriada dos romeiros, ela também ajuda a visualização da parte do motorista para o pedestre. O pedestre não é uma pessoa que está habitualmente nas rodovias, né, trafegando. Então a orientação é que usem roupas coloridas, aquelas faixas refletivas, como até a gente usa em caso de acidente à noite, e também lanternas, de preferência aquelas que piscam, vermelhas, igual
que habitualmente os ciclistas usam. A nova lei, que obriga o uso dos faróis ligados mesmo durante o dia, vai contribuir para uma melhor visibilidade também dos romeiros, para que se mantenham em locais seguros e observem com mais cautela ao cruzarem a rodovia. Agora, com a nova lei que determina que os faróis fiquem acesos, esse procedimento vai ser facilitado, porque a visibilidade vai ser possível visualizar os veículos a uma maior distância e se precaver para o cruzamento, que é o período crítico. A PRF estará pronta para apoiar os romeiros em sua caminhada pela fé e dar assistência a qualquer imprevisto que aconteça nesse percurso. A gente presta socorro para alguns romeiros que estão passando mal, que têm dificuldade em concluir o percurso, porque é uma caminhada que exige muito e muita gente não está preparada para esse tipo de circunstância. Então a gente presta apoio para os romeiros, a gente presta orientação, a gente vai visualizando como estão feitos, como estão procedendo os romeiros. Já também conseguimos identificar alguns romeiros que estavam andando bêbado pela rodovia, foi denunciada, andando no meio da pista. A Polícia Rodoviária Federal deslocou até o local e levamos esses romeiros para casa. A gente então vai prestar atenção nos usuários que estão embarcados em veículo e os que estão trafegando a pé. As imagens que a gente viu de romeiros na reportagem são imagens de arquivo da NTV. A viagem a pé, o percurso a pé feito pelos romeiros, começa mesmo a partir do dia 1º de agosto, quando começa a campanha da Polícia Rodoviária Federal. O NTV News desta terça-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.